Capítulo 3. Arquétipos e emoções. Arquétipos são as energias primordiais do universo, ou as ideias primeiras, como Platão dizia. Existem várias maneiras de definir os arquétipos, mas esta não é a questão principal. O que importa é o que fazemos com os arquétipos. Uma discussão detalhada sobre arquétipos não é o objetivo deste livro, que é sobre a utilização de arquétipos em marketing. Antes que qualquer coisa possa aparecer no nosso universo, ela deverá ter um projeto arquetípico. Os arquétipos são o projeto do nosso universo antes que este exista. São energias vivas, conscientes, que se expressam no nosso mundo. Pelo efeito, pode-se conhecer a causa. São símbolos que determinam o que sentimos quando os vemos, ouvimos ou percebemos, não importa se de forma consciente ou inconsciente. Existem inúmeras definições para os arquétipos e cada uma mostra um aspecto da verdade. Os arquétipos podem ser formas, sons, gestos, símbolos, comportamentos, atitudes, situações, odores, toques, personalidades, etc. Como já disse, a forma mais fácil de entendê-los é pelo resultado que produzem. Por exemplo, fazer testes sobre a química cerebral de uma pessoa, em seguida ela seria estimulada por um arquétipo e em seguida os testes seriam refeitos. Com certeza, os testes mostrariam o efeito daquele arquétipo sobre os neurotransmissores. Isto é ciência. Uma das principais características dos arquétipos é a de induzirem os seres vivos a sentirem emoções de uma forma ou de outra. António Damasio, no seu livro O Erro de Descartes, deixa bem claro que os homens estão programados para reagirem a determinados estímulos, como tamanho, envergadura de asas, tipos de movimentos, sons, etc., que seriam processadas pelo sistema límbico. É o que se chama de emoção primária. Esta é uma forma de falar de arquétipos em termos de neurologia. Toda a gama de emoções pode ser induzida usando-se o arquétipo correto. Seus resultados para os seres humanos poderão ser positivos ou negativos, fortes ou fracos, bons ou maus. Resultados positivos são os efeitos que demonstram crescimento, prosperidade, realização, saúde, alegria, amor, etc. Resultados negativos são depressão, pobreza, doença, suicídio, vício, morte, miséria, desemprego, separação, etc. É claro que cada pessoa avalia se é positivo ou negativo dependendo dos seus interesses, o que não impede que exista objetivamente algo que se possa classificar como positivo ou negativo. Isso poderá ser comprovado verificando-se os resultados no longo prazo. Este não é um livro de filosofia, não cabendo aqui uma discussão deste tipo. Este é um livro para quem quer resultados. Hoje em dia existem vários recursos técnicos para medir-se os efeitos dos arquétipos: eletroencefalograma, tomografia por emissão de positrons, ressonância magnética funcional e exames laboratoriais para medição de neurotransmissores e hormônios. Com estes exames é possível saber com muita precisão o efeito que um determinado arquétipo provoca no ser humano. Quando uma pessoa vê, ouve ou percebe um arquétipo, determinados neurotransmissores e hormônios são produzidos pelo seu organismo, gerando emoções, depois sentimentos e provocando comportamentos. Isto tem uma tremenda implicação, porque a pessoa não tem a menor ideia da influência que está recebendo daquele arquétipo, ainda mais quando a percepção é inconsciente.
Evidentemente, a pessoa racionalizará o seu comportamento, criando e pensando em desculpas ou razões para determinado comportamento. Quando o arquétipo está associado a um determinado produto, inevitavelmente ela associará aquelas emoções e sentimentos com o produto associado. Isto se chama neuroassociação. Toda a percepção ocorrida num determinado momento será armazenada conjuntamente. Quando se vê um arquétipo positivo e um produto junto, nós imediatamente temos uma reação emocional e associamos esta resposta ao produto que está junto do arquétipo. O que pode não ter nada a ver com ele, mas para o cérebro isso não faz diferença. Por exemplo, uma mulher seminua perto de um produto fará com que a nossa reação fisiológica total seja associada também ao produto. O que se sente por um homem nu ou uma mulher nua é gravado no nosso cérebro junto com a marca, símbolo ou imagem do produto. Existem muitas formas de criar neuroassociações, porque os anúncios fixam tanto uma determinada personalidade a um produto X. Todas as qualidades daquela personalidade estão sendo transmitidas para o produto. Aquela personalidade pode estar vivenciando um arquétipo e pode ter um efeito tremendo no consumidor. Por isso vende e por isso pagam tanto pelo artista ou pelo desportista ou personalidade. Isto fará com que na hora de decidir entre um produto e outro, ela tenderá a ficar com o que provoca as emoções que serão ativadas pela exposição à que já foi condicionada, associada. Neurotransmissores. A produção de neurotransmissores para uma pessoa depende de que arquétipo ela está vivenciando. Mudando-se isso, altera-se imediatamente quais neurotransmissores e em que quantidade são produzidos e assimilados. Recomendamos o endereço abaixo para que se tenha uma ideia da importância dos neurotransmissores. Neurotransmissores são componentes químicos fabricados pelos neurónios para inibir ou estimular outras células nervosas. Acredita-se hoje que existam 100 bilhões de neurónios no ser humano. Estas substâncias provocam emoções, sentimentos e comportamentos. Podemos criar a emoção que quisermos em nós mesmos ou em outros, estimulando a criação dos neurotransmissores em nós ou em outros. As possibilidades são infinitas quando se conhece a química das emoções. O potencial de produção de neurotransmissores é variável e por isso os estímulos são extremamente importantes. As possibilidades são infinitas quando se conhece a química das emoções. O potencial de produção de neurotransmissores é variável e por isso os estímulos são extremamente importantes. Como o cérebro produz os neurotransmissores a uma determinada velocidade, o tempo de exposição ao estímulo é de suma importância. Os estímulos, como por exemplo imagens associativas ou neuroassociações, provocam a reação do circuito de recompensa do cérebro, fazendo com que a cada vez que seja estimulado haja um reforço do circuito e assim por diante. Por isto, o consumidor precisa ver um anúncio pelo menos 6 vezes, como o Dr. Eric G. Nestler demonstrou. A exposição repetida a um estímulo provoca uma alteração na arquitetura e química cerebral. O importante é entender que o que sentimos depende de qual neurotransmissor está sendo produzido, em que quantidade e momento. Podendo regular isso, temos o comportamento humano entendido bioquimicamente e controlado. Determinados arquétipos induzem a produção de determinados neurotransmissores e eles induzem os sentimentos e comportamentos. Essa é a explicação de como os arquétipos controlam nossos sentimentos e comportamentos. Na realidade, a coisa mais complexa que isso, mas para efeito de entendimento prático é suficiente. Essa é uma explicação bioquímica.
Existem outras formas de explicar a ação dos arquétipos, mas como as pessoas querem provas científicas, podem obter estas provas analisando a produção de neurotransmissores. Por isto, o marketing funciona, por isto vende, por isto os filmes dão lucros fabulosos, as músicas idem, os leitores votam e é possível controlar completamente o comportamento humano. Existe uma enorme bibliografia sobre o tema neurotransmissores. Ver a matéria assumindo o controle do estresse, de Robert Sapolsky, sobre o papel da dopamina, serotonina, norepinefrina, na revista Scientific American Brazil de outubro de 2003. Existem vários neurotransmissores e estes são alguns dos seus efeitos. Dopamina gera prazer, alegria, força, êxtase, euforia, poder, sexualidade, confiança, sentimento de poder enfrentar qualquer desafio. Estimula o amor de pai e mãe, é estimulante para algumas partes e inibidor para outras. Indispensável para a ação motora, força de vontade, alegria e bem-estar. Toda a vez que a pessoa recebe um estímulo positivo, forte, agradável, etc., seu cérebro gera esta substância que dá a sensação de felicidade, de estar de bem com a vida, em fluxo com o universo e todos os sentimentos decorrentes disso. A falta do nível adequado gera insegurança, inferioridade, etc. É um neurotransmissor extremamente potente. Sua falta é arrasadora para o estado geral de felicidade e força pessoal. Sua presença traz um sentido de controle total da situação, de poder enfrentar qualquer desafio, qualquer inimigo, qualquer problema. Este é o neurotransmissor básico do macho alfa ou da fêmea dominante. A edição de maio de 2004 da revista Harvard Business Review América Latina traz um artigo sobre os altos executivos, ressaltando que 70% deles são alfa. Portanto, caso um empresário ou executivo queira ter sucesso, ele precisa desesperadamente de dopamina, caso não a produza na quantidade exata para vencer os outros machos alfa. Não se esqueçam de que na planície do Serengeti, na África, existem muitos candidatos a macho alfa. Ver relação entre líbido e dopamina nos sites relacionados. A acetilcolina é estimulante, encontrado em grande quantidade e controla o funcionamento de inúmeros órgãos, movimentos, memória, concentração, atividade sexual e emoções. Controla a liberação do hormônio pela pituitária envolvido na aprendizagem. Noradrenalina é estimulante, deixa alerta e com boa memória, alivia a depressão. Serotonina é estimulante para uma parte do cérebro e inibidor para outras. Alivia a depressão, a ansiedade e ajuda no sono. Atua no controle da dor, humor e provoca sono. Estabilidade emocional. Extremamente importante quanto ao sentimento de felicidade. Suicidas apresentam baixo nível de serotonina. Controla a ansiedade, proporciona serenidade, calma e otimismo. Com serotonina, você é feliz e está em paz com o mundo. Usando o arquétipo correto, você terá mais serotonina, sendo, portanto, feliz. A falta de serotonina lhe deixará infeliz. Desta forma, podemos regular o estado emocional de qualquer população, regulando a exposição que ela tem a determinados arquétipos. A serotonina é um dos principais neurotransmissores, substâncias cujas ações contribuem para virtualmente todos os aspectos da cognição e do comportamento. Um dos efeitos da serotonina nos primatas consiste na inibição do comportamento agressivo. De um modo geral, o aumento do funcionamento da serotonina reduz a agressão e favorece o comportamento social. O erro de Descartes, de António Damasio. Ver o site sobre a relação entre ambiente e nível de serotonina.
ver Dr. Francisco de Biase sobre imunologia e neurotransmissores. Endorfinas são extremamente importantes para o sentimento de felicidade, euforia, êxtase, relaxamento e bem-estar em geral. Tem propriedades analgésicas, age como calmante, aliviando a dor, está intimamente ligada à existência de dopamina no organismo. Provoca um sentimento de prazer generalizado, aliviando sobremaneira a depressão. Controla a resposta do organismo ao stress, regulando a liberação de hormônios. Tem atuação variada, como em relação à memória, humor, resistência imunológica, estado mental, recuperação orgânica, aliviar a dor, adiar o envelhecimento, etc. A produção de endorfinas está relacionada com as coisas boas e positivas, diminuindo em relação a estímulos negativos. Se recebemos estímulos positivos, temos mais endorfina, se não, temos menos. Ficou claro isso? As beta-endorfinas proporcionam conforto, sendo a mais potente das morfinas encefálicas. Fortalece a imunidade, reforça a memória, aumenta a paciência, calma interior, diminuem o stress psicológico, indispensável para o sistema imunológico. Daí a razão do porquê as pessoas depressivas ficarem doentes mais facilmente. Veja o uso de fentanil nas anestesias locais. Ácido gama-aminobutírico, GABA. Diminui a ansiedade significativamente, calma, sem pânico. Glutamato, indispensável para prevenir a esquizofrenia. Várias regiões cerebrais se comunicam com o sistema de recompensa através da liberação do neurotransmissor glutamato. Glutamato gerado pelos arquétipos. Força, raio, faixa de luz. Norepinefrina, ambição, energia, alegria. Pelo explicado acima e pela extensa bibliografia sobre o tema, fica claro que o nosso comportamento é regulado também pela presença ou não de determinados neurotransmissores. Desta forma, qualquer estímulo que provoque sua liberação ou retarde sua absorção terá um efeito extremamente significativo nas emoções, sentimentos e comportamentos humanos. Os arquétipos podem induzir tudo isto. Arquétipos e neurotransmissores. Os arquétipos são poderosos ou não, positivos ou negativos, fortes ou fracos. Veja Jung em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, página 188, por exemplo. Os arquétipos provocam reações emocionais, sentimentais e comportamentais. É perfeitamente possível prever o comportamento de um grupo de pessoas em relação a um determinado arquétipo. Essa reação será o resultado da média das reações de todas as pessoas expostas a ele. É possível mensurar a reação individual a qualquer arquétipo com exames laboratoriais. Com relação à parte prática, o que interessa é que as pessoas entendam esse potencial e poder. Com isto, elas podem se beneficiar destas descobertas, já que as pessoas querem resultados práticos e, no fim das contas, este é o melhor método para se aferir se algo funciona ou não. Já ouvi técnico de futebol dizendo que se descobrisse algo que aumentasse por menor que fosse a produtividade da equipa, ele o usaria. Resta saber se ele usaria uma ferramenta de arquétipos que produzisse uma super equipa. Aí entra o que já falámos sobre autossabotagem. É a questão da árvore que dá frutos ou não. Ficamos com as que dão frutos e cortamos as que não produzem. Os arquétipos podem ser experimentados na forma de símbolos, objetos, formas, sons, odores, comportamentos, gestos, escritas, traços, riscados, personalidades, etc. Eles provocam uma resposta no mais profundo nível inconsciente, trazendo à tona sentimentos, emoções, comportamentos primordiais, arquivados profundamente na mente humana. As pessoas devem estar cientes deste fato e do profundo poder que reside no âmago dos arquétipos. Isto não é um brinquedo para crianças, pois as possibilidades de manipulação dos sentimentos e comportamentos são incomensuráveis. Usar arquétipos é usar um poder ilimitado. Daí a importância de entender seu funcionamento. Nunca é demais ressaltar isso, porque as pessoas normalmente julgam que as estatuetas que têm em casa não provocam nenhum efeito emocional sobre elas. Vejam a geometria que os gregos usavam.
Por exemplo, mudando-se o tipo de arquétipo que uma pessoa vê, pode-se mudar profundamente a sua personalidade, sua visão do mundo, seus sentimentos e comportamentos, sua reação aos acontecimentos, sua força, seu poder pessoal, sua saúde, sua atração sexual, etc. Enfim, pode-se estimular a pessoa para qualquer tipo de sentimento e emoção, tanto positiva quanto negativa. Acrescente-se aí a possibilidade dela ser estimulada inconscientemente. Todas as possibilidades estão em aberto, para a saúde e para a doença, para o vício ou não, para a pobreza ou riqueza e assim por diante. Existem arquétipos para todos os tipos de sentimentos, bastando apenas saber qual utilizar para a obtenção dos resultados desejados. Quando se define o logotipo de uma empresa, estamos fazendo algo fundamental para o sucesso ou não do empreendimento. O uso de um logotipo mal definido vai causar muitos problemas e prejuízos à empresa e talvez provocar a sua falência. Muitas vezes estas questões não são devidamente analisadas por quem decide isto. Inúmeros alunos descrevem situações em que, após ouvirem uma palestra minha, a empresa trocou o símbolo e passou a crescer imediatamente. Garanto que vocês já viram muitas vezes empresas gigantescas trocarem de logotipo, cores, slogans, sem uma razão aparente e com uma frequência, que mostra a tentativa e erro na definição dos símbolos da empresa. Isto quando já não é tarde demais. Nunca será demais repetir que símbolos e arquétipos são extremamente poderosos na definição e indução de sentimentos e comportamentos. Veja o que vale uma marca. Existem várias marcas que valem bilhões de dólares. Para quem não conhece o assunto, não estamos falando da empresa e sim somente da marca. Quanto custa para a empresa colocar uma placa em volta do campo de futebol numa Copa do Mundo? Elas são vistas numa final por 3 bilhões de pessoas. Quanto custou por pessoa? É um bom investimento se for um arquétipo definido corretamente e um péssimo caso contrário. Vocês sabiam que quando acontece um golo, às vezes os jogadores correm comemorando e passam por 11 placas diferentes? Imagine que a sensação do golo está sendo associada com as marcas que os telespectadores estão vendo. A mesma coisa acontece quando um determinado símbolo é projetado na tela quando acontece um golo. Existem inúmeras possibilidades neste campo. Considere-se o uso que se faz dos arquétipos como decoração de ambientes e poderá-se avaliar a personalidade de quem usa essa simbologia. As pessoas não percebem que os arquétipos influenciam decisivamente as suas emoções, conservando em casa estímulos fraquíssimos que afetam profundamente as suas vidas em todas as áreas. Você pode conhecer a pessoa pela decoração da casa ou da empresa. Vejam as camisetas que as pessoas usam. Atente-se que o efeito dos arquétipos é intensificado pela repetição. Quanto mais se estimula, mais efeito faz. Antes de vermos alguns dos significados dos arquétipos, vamos verificar como o povo os usa nas suas conversas normais. Aqui veremos que as pessoas intuitivamente sabem do significado deles, já que estão armazenados no inconsciente pessoal e coletivo. Sabe-se que uma imagem vale mais do que 10.000 palavras, portanto fica muito mais barato usar um arquétipo como exemplo do que explicar detalhadamente. As metáforas e arquétipos são a melhor forma de passar um conhecimento para alguém e, por isso, são usadas desde os tempos imemoriais. Exemplos. A vaca vai para o brejo. O time está perdendo. A bola está na zona do agrião, usado no futebol. E eu vi um gato, um rapaz bonito. Uma gata, uma moça bonita. Cada macaco no seu galho. E ele caiu como um pato, otário. E ele é uma raposa, desperto. E ele é um banana, que passam para trás. E ele é um rato, um ladrão. Ela parece um elefante, gorda, rápido como um cavalo de corrida. Olhos de águia, vê as oportunidades. Firme como uma rocha. Tirar o chapéu, reconhecer o valor do outro. Isto sem citar o uso dos arquétipos com conotações agressivas, obscenas, etc. Os arquétipos devem ser classificados pelos resultados que propiciam. Veja Jung, já citado anteriormente. Em relação ao lado positivo temos crescimento, desenvolvimento, poder, autoestima, realização, dinheiro, prosperidade, emprego, saúde, união, felicidade, prazer, etc.
Quanto ao lado negativo, temos doença, depressão, melancolia, tristeza, depressão do sistema imunológico, pobreza, desemprego, suicídio, morte, separação, autossabotagem, etc. Arquétipos negativos e ou fracos são aqueles que inibem a produção dos neurotransmissores que dão poder e felicidade. Alguns exemplos de utilização negativa e ou fraca: árvore nua, retorcida, solidão, falta de vida. Banana: é a pessoa que não tem personalidade, todo mundo faz de bobo. Cigarro: sexualidade. Coelho: extrema fertilidade, sexualidade, algo fácil para os predadores. Crânios, ossos, monstros, morte, bandeiras de piratas, fantasmas, monstros, etc., são extremamente negativos, induzido ao comportamento autodestrutivo. Péssimo em relação ao nível de endorfinas. É o arquétipo mais poderoso do lado negativo. Deve-se dar atenção também aos seus correlatos, tais como terremotos, marmotos, sequestros, assassinatos, conflitos, guerras, crimes passionais, sensacionalismo, desastres, enfim, tudo o que estiver relacionado com a morte e destruição. Provocará o conformismo, passividade, negativismo, impedindo o pensamento analítico. Juntamente com esta técnica, veicula-se um número muito grande de informações que não têm como serem digeridas pelo consumidor. Isto impede que ele pense. Junte-se a esta técnica mais outra que é classificar alguém, um fato ou um produto, e o consumidor aceitará passivamente esta classificação. Tudo deve ser afirmado, pois o consumidor tem a tendência de acreditar no que é transmitido e a seguir quem parece saber o que falta. Quanto mais for afirmado, mais ele acreditará, não importando se é mentira ou não. Veja inúmeros exemplos ao longo da história sobre uma mentira ser tão repetida que o público passou a acreditar que é verdade. E o que a pessoa acredita que é verdade para ela, para todos os fins práticos. Este arquétipo permite dosar exatamente quanto de depressão se quer numa determinada população. E isso tem implicações evidentes na atividade económica, social, etc. Portanto, nada é por acaso. Tudo pode ser determinado e previsto em termos de comportamento humano. Não existem surpresas nessa área. Não após tantos milénios de conhecimento acumulado. O que existe é falta de conhecimento, de profissionalismo, etc. Elefante, burro de carga, peso excessivo, falta de agilidade e depressão. Formiga, trabalha demais, sem individualidade, fácil presa. Galinha, procria sem cessar, fácil presa. Macaco, fraco por imitar, falar demais, roubo, agitação. Papagaio e suas variações, muito fraco, imitador, fala muito, presa fácil. Pato, símbolo extremamente fraco, usado como referência de fraqueza. Falar muito, ser passado para trás facilmente, otário, etc. Pinguim, excessiva lentidão, presa fácil. Ratos, inquietação, doença, demónio, mal, ladrão, sempre foram considerados entre os piores símbolos possíveis. Baixíssima autoestima, desonestidade, provoca desconforto assim que é visto, etc. Sapo, bruxaria, alucinação, volúpia, avareza, fecundidade, pântano. Tartaruga, excessiva lentidão, não produz, demora, devagar, quase parando. Vaca, animal de corte, puxar arado, burro de carga, sacrifício. Arquétipos positivos e ou fortes são aqueles que induzem a produção dos neurotransmissores que geram poder e felicidade. Produzem resultados positivos e fortes como crescimento, riqueza, prosperidade, elevada autoestima, sistema imunológico forte, alegria, criatividade, etc. Alguns exemplos de utilização positiva e ou forte: águia, falcão, gavião, coruja. Produz dopamina. É um dos mais poderosos arquétipos que existem. Provoca elevadíssima autoestima, prosperidade, crescimento, realização, sabedoria, poder, etc. O impacto emocional deste arquétipo nunca deve ser subestimado. Provoca a superação de qualquer desafio, perda, luta, etc. Indispensável para vencer na vida. Sempre relacionada com deuses, Zeus, o Sol, o Cristo, São João Evangelista, etc. Citada na Bíblia em dezenas de versículos, é o símbolo dos presidentes, empresários, campeões, líderes, impérios antigos e modernos, etc. Inúmeros casos são relatados sobre aumento de ganhos, ofertas de emprego, novas oportunidades surgidas após o início do uso deste símbolo.
É extremamente forte, devendo ser usado com critério. Todas as pessoas expostas ao arquétipo receberão o seu efeito, isto é, passarão a crescer, evoluir, produzir mais, etc. É o arquétipo do macho alfa e da fêmea dominante. Alce, grande prosperidade, muita firmeza e decisão, fecundidade. Âncora, apoio, constância, garantia nas dificuldades, esperança, calmante. Arco, poder vital, força, flexibilidade, intenção, dinamismo. Arco-íris, união dos opostos, ascensão da consciência. As cores ativam os respectivos chakras, destino, visão, esperança. Árvore, importantíssimo símbolo da vida e prosperidade. Proteção, vida, abundância, crescimento. Provoca a união entre as pessoas, estimula os relacionamentos. Poderoso símbolo para induzir estados de consciência. Automóvel, sexualidade, poder, penetração, sexo. Qualquer emoção pode ser associada a um carro, dependendo da sua aparência. Evidentemente, nenhum carro pode ter todas as emoções associadas a ele. Aquário, provoca calma e relaxamento, induzindo ondas cerebrais alfa. Balança, equilíbrio, justiça, decisão. Baleia, paz, tranquilidade, harmonia, relaxamento, amor, relacionamento. Bolo, nascimento, sexualidade, recompensa. Borboleta, transmutação, mudança, renascimento, libertação, leveza. Bússola, direção, orientação, determina o destino, precisão, rigor, imparcialidade. Caixa, algo que protege. Verdade escondida, segredo, útero. Cálice, destino, grande quantidade, opulência, relacionamentos. Comungar da mesma crença, em termos cósmicos de onde flui a energia vital inextinguível. Canguru, maternidade, força, velocidade, combatividade. Cão, amizade, proteção. Provocam diminuição da ansiedade. Capacete, poder, defesa, potência, inatacável. Carvalho, força, virilidade, perseverança, grande poder de relacionamento, proteção, vitória. Cavalo, elevada autoconfiança, velocidade, decisão, independência. É o símbolo dos gerentes e diretores. Chama, regeneração, purificação, renascimento, sexualidade, expansão da consciência, divindade, um dos 4 elementos primordiais, fé, defesa, luz. Chapéu, poder, autoridade, ideia, pensamento, valor. Charuto, sexualidade, virilidade, poder, potência. Chifre, força, poder, virilidade, fertilidade, masculina, atividade. Círculo, unidade, sexualidade, absoluto, divindade, perfeição, iluminação, infinito, proteção, alma. Colmeia, expressivo, indústria, trabalho, organização, produção. Conchas, feminilidade, geração, órgão sexual feminino, símbolo fálico, fertilidade, nascimento. Cornucópia, chifre, opulência, abastança, fálico. Coroa, poder, autoridade, moral, honestidade, honra, vitória, respeitabilidade. Corvo, inteligência, predador, cristal, pureza, transparência, clareza, arquivo do conhecimento, união. Crocodilo, poder, paciência, determinação, assimilação. Cubo, solidez, estabilidade, firmeza, segurança, completo. Dado, sorte, imprevisibilidade, fortuna, destino. Escada, ascensão espiritual ou descida ao inconsciente. Escudo, defesa, amparo, auxílio, proteção. Esfera, universo, totalidade, terra, excelência, primor, completo. Espada, força, coragem, poder fálico, decisão, separação, autoestima, autoconfiança. Espelho, saber, autoconhecimento, consciência, imaginação, criatividade, magia. Estrela, sorte, aspiração, destino, divindade, humanidade, pontos cardeais, cooperação. Faca, poder masculino, decisão, afastar, defender, decidir. Fadas, agradável, segurança. Ferradura, ligada ao cavalo, representa boa sorte e autoconfiança. Ferro, durabilidade, força, robustez, inoxidável, implacável, inflexível. Flecha, poder vital, força, decisão, intenção, fálico, dinamismo. Flores, sucesso, harmonia, prosperidade, calma, paz, relaxamento, possibilidades. Floresta, a vida da pessoa, a mente consciente e inconsciente,
vida, sociabilidade. Fonte, inconsciente, geração da vida, retorno, abundância, conhecimento, início e vida. Fruta, maturidade, realização, desenvolvimento, vida, abundância, prosperidade, sucesso. Garfo, alimentação, devorar, poder. Gatos, independência, intuição, autoestima. Geladeira, segurança, reserva de alimentos. Golfinhos, sociável, coragem, inteligência, movimento, alegria de viver, ideal para lugares de reuniões, festas, etc. Não colocar no local de trabalho. Grão, abundância, riqueza, prosperidade, possibilidade, morte e vida, semente. Era, amizade, fidelidade, sensualidade, feminilidade, crescimento, abundância. Herói, aquele que dá segurança, conforto, controle, sobrevive, comando, vive, governa. Íris, espelho, janela, abertura, possibilidade, potencial, verdade. Jardim, lugar ideal, agradável, imaginação, feminilidade, descanso, relaxamento, esperança, realização, criatividade. Joias, poder, riqueza, conhecimento, tesouro, realeza, nobreza. Lago, inconsciente, magia, feminilidade, abertura, profundidade. Lagarto, menos poderoso que crocodilo. Lâmpada, luz, sabedoria, previsão, inteligência, prudência, ligado ao divino, espiritualidade, escolha, conhecimento. Lança, poder, fálico, masculino, direção, decisão, coragem. Leque, proteção, nobreza, conjunto. Leopardo, ação, determinação, rapidez, altivez, força, fertilidade. Leste, onde o sol nasce, despertar, renascimento, novas oportunidades, vida. Limão, vida, pureza, proteção, incisivo, penetrante, cortante, defesa, limpeza. Lírio, luz, fálico, prosperidade, vida e morte. Livro, totalidade, ego, conhecimento, poder, conjunto, regra, destino, lei, possibilidade, fechamento, abertura, autoestima. Lontra, guia, esperteza, rapidez, vida, feminilidade, felicidade, distração, prazer. Lótus, espiritualidade, pureza, vida, totalidade, renascimento, criação, harmonia, desenvolvimento, pureza, tranquilidade, ascensão. Lua, fertilidade, sexualidade, feminilidade, transição, mudança, poder, inconsciente, fecundidade, receptação, suavidade. Luta, sexualidade, sadismo, virilidade, traz grande atração sobre o público feminino. Fêmeas admiram o macho alfa. Luva, direito, nobreza, realeza, pureza, defesa, poder. Maçã, fertilidade, sabor, mundo, escolha, conhecimento, afeto. Machado, força, poder, decisão, abertura, culto, justiça, separação. Mãe, amor, filhos, gratidão, recompensa, sexualidade. Martelo, poder, força, decisão, razão, modelagem. Milho, prosperidade, riqueza, crescimento, abastança. Montanhas, vales e nuvens provocam um maior relacionamento entre as pessoas. Firmeza, durabilidade, ascensão espiritual, impassibilidade, esconderijo, realização, revelação, ideal, ótimo para o comércio, restaurantes, etc. Navio, criatividade, aventura, alegria, coragem, proteção mental, adaptação. Nuvem, relaxamento, feminilidade, fecundidade, transformação. Obelisco, culto, poder, fálico, direção, ligação. Olho, espírito, visão, atividade, futuro, visão interior, divindade, visão ampla, percepção, vigilância, onipresença, sabedoria, penetração, magia, proteção. Orelha, comunicação, lembrança, memória, percepção, inspiração, sabedoria, escolha, fálico. Orquídea, sorte,
riqueza, proteção, suntuoso, luxo, brilho. Ouro, inteligência, luz, eternidade, perfeição, conhecimento, purificação, prosperidade e riqueza. Ovo, fecundidade, sexualidade, vida, procriação, totalidade, início, nascimento, abundância, possibilidade, potencial, perfeição. Palavras. Dependendo do significado das palavras, teremos a resposta fisiológica. Palmeira, vitória, eternidade, flexibilidade, vida, alegria, paz. Pantera, ação, volúpia, sensualidade, autoestima. Pássaro, denota a personalidade da pessoa, alma, imortalidade, destino, força vital, evolução, criatividade. Pé, vontade, avançar, tomar conta, vencer, fálico, humildade, movimentação. Pedra, eterno, imutável, força concentrada, proteção. Pena, poder, asas, posição social, ágil, delgado, veracidade, gracioso, tênue, ligeiro, suave, delicado. Pilar, solidez, força, sustentação, firmeza, fálico. Pinha, fertilidade, felicidade, fortuna. Pinheiro, fertilidade, vida, energia, crescimento. Plantas, unidade, sociabilidade, transmutação, vida, mudança. Portão, passagem, segredo oculto, proibição, convite e revelação. Puma, velocidade, força, autoestima, sutil, trabalha só. Quadrado, matéria, terrestre, humano, realidade. Raposa, transformação, dissimulação, esperteza, sábia. Rede, contato com o inconsciente, recolher, apanhar, pescar, laço, engenho, artifício, logro, embuste, estratagema, alçapão. Relva, humildade, paz, obediência, subordinação, dependência, docilidade. Remo, ação, decisão, flexibilidade, fálico, direção. Rombo, sexual, fálico. Roça, amor, simpatia, romance, alívio, ativo ou chakra cardíaco, segredo, complexidade. Roupa, autoaprovação, autoestima. Rua, novas experiências, contactos, vivência e vida. Sabão, trabalho, dedicação. Sal, força, proteção, purificação, firme. Semente, grão, vida e morte, fertilidade, crescimento, prosperidade. Sempre viva, proteção, vida, prosperidade, crescimento e eternidade. Serpente, proteção, alma, mudança, fálico, energia, vida, líbido, inteligência, autorrenovação, universo. Sexo. Todo o tipo de associação entre o sexo e um produto criará uma resposta fisiológica em relação ao produto. Significa poder e força, no caso masculino, e receptividade no feminino. Sino, chamado, provoca ansiedade. Sol, luz, inteligência, vida, fertilidade, ressurreição, calor, justiça, poder. Tatuagem, virilidade, rebeldia, vivência, potência, virilidade, força. Tempestade, transmutação, mudança, intervenção, limpeza. Terra, mãe, útero, vida, alimentação, equilíbrio. Tigela, sexual, fálico, recepção, permanência. Tigre, força, ferocidade, protetor, esforço, provocação, efeito muito forte. Também não deve ser usado sem critério. Tornozelo, decisão, encruzilhada, vital. Triângulo, poder, luz, magia, força, sabedoria, beleza, divindade. Trono, grandeza, glória, poder, sabedoria, autoridade. Unicórnio, poder, fálico, transparência, sinceridade, cura. Urso, poder, ação inconsciente, força, resistência, determinado, firme. Uvas, abundância, vida, renascimento, conhecimento, prosperidade, alegria. Vela, luz, sexualidade, proteção, pedido, orientação, fé.
vinho, sociabilidade, raiz, terra, lar, vulcão, prosperidade, crescimento, morte e renascimento. Ciclo. Arquétipos e civilizações. Todas as civilizações deram nomes diferentes aos mesmos arquétipos. Os gregos e romanos entenderam bem isto e perceberam que estavam falando do mesmo Deus com nomes diferentes. Uma lista pormenorizada destas civilizações e arquétipos está fora do escopo deste livro. Seria refazer o que Campbell e Eliade, por exemplo, já fizeram. Existe extensa literatura disponível sobre o tema. Listaremos aqui apenas os gregos e romanos como exemplo, mas para quem quiser pesquisar, recomendo a Enciclopédia Britânica. Como indicação das infinitas possibilidades do assunto, temos arquétipos mesopotâmicos, sumérios, babilónicos, germânicos, nórdicos, celtas, egípcios, hindus, africanos, incas, maias, toltecas, olmecas, nativos americanos, afro-brasileiros, haitianos, tailandeses, vietnamitas, chineses, japoneses, polinésios, aborígenes, tapu-guarani, etc. Apenas como exemplo da importância de entender o tema, a Segunda Guerra Mundial era prevista porque Wotan, deus da guerra nórdico, estava sendo vivenciado. Esse simples exemplo mostra o quanto vale este conhecimento para pessoas, empresas, países e instituições. Arquétipos gregos. Existe uma extensa bibliografia sobre estes arquétipos e inúmeros dicionários de mitologia. Todos são excelentes e dão uma ótima ideia do poder e força ou fraqueza e negatividade. Conforme o resultado da atividade de cada arquétipo, teremos a produção de determinados neurotransmissores ou não, conforme já explicado anteriormente. Foge do escopo deste livro uma análise individual de cada arquétipo. Como disse, existem milhares de livros sobre o tema e o nosso objetivo é chamar a atenção para a sua aplicação em marketing. Com respeito ao marketing, o que estamos explicando é mais do que suficiente para qualquer um começar a progredir em qualquer área. Para mais referência, veja Campbell, Eliade, Enciclopédia Britânica, etc. Aqui temos alguns exemplos porque já dissemos o tema é enciclopédico. O interessante é o leitor entender o conceito, já que cada aplicação é um caso. É preciso ressaltar que cada povo ou civilização deu nomes diferentes para o mesmo arquétipo. Sendo assim, é fácil perceber que o mesmo princípio é entendido por todo o mundo com nomes diferentes, pois os arquétipos são universais. Cada um pode dar o nome que quiser, mas a essência é a mesma. Por isso, uma marca ou logotipo arquetípico funciona ou vende no mundo inteiro. Daí a importância que tem a definição de um logotipo para uma empresa ou instituição. Adonis, beleza física, sexualidade não resolvida, extrema atração sobre as mulheres. Afrodite, amor, sexualidade. Apolo inclui os aspectos masculinos, beleza, sexualidade, ação, etc. Aquiles, luta, competição, guerra, ponto fraco, insensível à crítica. Ares, Marte, guerra, militarismo, etc. Ariadne, inteligência. Artemis, independência, fertilidade. Asclépio, cura, medicina, imposição de mãos. Atena, poder, atividade. Atlas, trabalho pesado, executivo, produção responsável. Kairos, tempo propício. Circe, feiticeira. Cirene, atividade física. Cronos, tempo. Daphne, feminilidade, juventude. Deméter, fertilidade, maternidade. Dionísio, vinho, alcoolismo. Édipo, inteligência. Eros, sexualidade demasiada. Hades, morte, subterrâneo, profundezas. Hera, instabilidade psicológica e emocional. Hércules, herói. Hermes, conhecimento oculto, inteligência. Héstia, vida doméstica. Média, destruição.
medusa, monstro, Midas, sorte, Minos, sublimação, Narciso, autoestima, Nemesis, justiça, Orestes, trabalhar para cumprir o dever, Orfeu, música, amor, poesia, Pá, negatividade, Perséfone, extrema finalidade, mundo subterrâneo, Perseu, empreendedor, Poseidon, poder destrutivo, Prometeu, humanidade, Selene, deusa da lua, intimidade, noite, Teseu, egoísmo, Tifone, o inconsciente, Ulisses, herói, habilidade militar, Urano, paternidade, Zeus, poder. Arquétipos romanos: Júpiter, poder, Netuno, mar, Marte, guerra, Apolo, sol, Vulcano, Mercúrio, Juno, deusa do poder, Minerva, ciência, Vênus, amor, Vesta, fogo, Ceres, agricultura. Arquétipos como ferramentas de crescimento pessoal e empresarial. O importante é minimizar a recepção dos estímulos contendo os arquétipos fracos e ou negativos, substituindo-os pelos fortes ou positivos. Isto é fundamental para quem quer uma mudança emocional em direção ao progresso pessoal e empresarial. Quanto mais estímulo se receber sobre um arquétipo negativo, mais fraca a pessoa ficará e o contrário em relação aos fortes ou positivos. Isto é muito importante porque o efeito é cumulativo. Depois de minutos, a pessoa já começa a sentir os efeitos, que é o tempo necessário para a criação das sinapses. Para cada caso, deverá ser feita uma análise dos objetivos desejados, para se adequar o arquétipo ideal para aquele objetivo. O uso dos arquétipos provoca um reforço constante, tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Isto significa que caso uma pessoa veja constantemente os símbolos negativos, ela estará inevitavelmente sendo levada a ter resultados negativos e pobres na sua vida. O contrário também é verdade. O que pode ser feito com arquétipos em marketing? Como esta é uma ferramenta extremamente poderosa para induzir estados emocionais e comportamentos, ela pode ser usada intensivamente em todo o tipo de campanha. Lembrem-se de que sempre será criada uma neuroassociação entre o produto e o arquétipo. Isto significa que a pessoa terá uma resposta fisiológica sempre que perceber o produto. Esta resposta será agradável ou não, dependendo do que foi usado. Usando-se o arquétipo correto, uma propaganda será potencializada N vezes, mas, em caso contrário, poderá até provocar a quebra da empresa ou desconstrução de um candidato. Sabendo-se como funciona o sistema emocional ou límbico do consumidor, podemos criar respostas bioquímicas ou emocionais ancorando o consumidor numa determinada marca, produto ou o que for que se deseje. O consumidor necessita tremendamente de endorfinas, serotonina, dopamina e outros neurotransmissores e hormônios. Satisfazendo-se isso através de símbolos ou arquétipos do seu produto, empresa, candidato, etc., a fidelidade do consumidor estará garantida para sempre. Basta reforçar cada vez mais e o próprio consumidor procurará o seu produto, sua marca, seu candidato, seu cantor, etc. A vantagem disso é que não há tentativa e erro. Usando-se o arquétipo correto, inevitavelmente o consumidor reagirá da forma desejada. Basta que ele veja ou ouça o seu estímulo e o resultado é certo. Tudo o que já foi feito nesse sentido foi por intuição. O que estamos explicando aqui é ciência. Nenhum mercado é impossível de ser conquistado ou já está preenchido por competidores imbatíveis. Isso não existe. Sempre existe um meio de entrar no mercado já existente ou de se criar outro. Seu concorrente tem pontos vulneráveis que nem imagina e que ainda não foram devidamente explorados. Você pode fazer isso com o que estamos explicando aqui, usando-se palavras fortes, embalagens como formato arquetípico, tipo de letra, cores, provocando respostas emocionais adequadas.
Odores arquetípicos com os produtos de aromaterapia e difusores em lojas e locais adequados, neuroassociações poderosas, público-alvo escolhido a dedo, pode-se penetrar e vencer em qualquer mercado. Não estamos tocando no assunto de qualidade do produto, eficiência no atendimento e entrega, administração, etc. Porque isso é o óbvio. Sem isso, nem adianta competir no mercado. Nós estamos falando do que faz a diferença, pois o conhecimento comum é dado a todos e, portanto, não faz diferença nenhuma. Existe público-alvo para todo o tipo de arquétipo: produto, marca, patologia, doença, distúrbio, neurose, etc. O campo é vastíssimo, não diria infinito, porque estamos circunscritos ao planeta Terra. Quando falam sobre crise, é porque não estão sabendo atingir o mercado que já existe ou que pode ser criado. Pode-se criar necessidades nos consumidores da noite para o dia. Basta lançar o produto e neuroassociá-lo poderosamente com determinados neurotransmissores. Vamos deixar uma coisa bem clara: o mercado flui numa certa direção. Caso você esteja indo na direção errada, ficará com um mico na mão, como dizem os corretores de ações. Seguindo-se este fluxo, teremos sucesso com o menor custo possível de energia. O contrário pode ser fatal ou doloroso demais. Verifique se você não está indo contra o fluxo. A crise é um sinal claro de viagem no contrafluxo.